Esse outro estudo aqui, gente, é sobre a enxaqueca crônica. Então, esse estudo ele mostrou que a meditação mindfulness foi efetiva na redução da intensidade da dor nos pacientes com enxaqueca e na qualidade de vida. Porém, nas conclusões dele, ele teve baixa significância estatística. Por quê? Porque a quantidade de pacientes avaliados foi 40. É muito pequeno, gente. É difícil você tirar muitas conclusões quando você não estuda em grandes populações. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem para discutir a parte científica da meditação. Então agora vamos para a parte 2, a discussão. Como eu falei, o N reduzido, a quantidade de pacientes avaliados reduzido, é uma dificuldade. E a maioria dos estudos que eu avaliei, que eu li, que eu estudei nessa pesquisa, nessa revisão que eu fiz, a maioria deles estudavam uma quantidade, o grupo de pacientes era abaixo de 100. Só para título de comparação, o estudo de fibrilação atrial, o estudo chama AFFIRM. Esse estudo, ele propôs a estudar, o estudo AFFIRM sobre fibrilação atrial, controle de ritmo e controle de frequência e anticoagulação nos pacientes, ele estudou 4.060 pessoas. Então faz essa comparação, gente. Um estudo que analisa 100 pessoas e outro com 4.060 pessoas. É claro que o peso desse de 4.000 é muito maior. Ele pode tirar mais conclusões do que o outro que estuda 40, 80 pessoas. Outros defeitos, outras falhas estão no desenho, de misturar uma técnica de meditação com outra, de misturar a meditação com yoga, de não ter uma apresentação precisa dos dados estatísticos. Eu vi artigos que falavam que havia redução de glicemia, mas não apresentava esses dados, não apresentava a porcentagem de redução da glicemia, hemoglobina glicada. Então, tiveram falhas na apresentação dos dados, dos resultados. Outra coisa, a dose é muito variável, a quantidade de meditações, de encontros que eles fizeram. Tem estudos que fazem um encontro semanal, e são 8 encontros semanais com duração de 2 horas e deixa a pessoa praticar o restante da meditação em casa, ou entrega um DVD com instruções para ela praticar em casa. Mas também ninguém garante que essas pessoas vão praticar corretamente em casa, ninguém garante que elas entenderam o que é para ser feito, que elas entenderam a forma correta de se praticar a meditação. Então não tem muita garantia. E tem estudos mais curtos, estudos de 8 semanas, estudos como aquele que eu mostrei de 1 ano, 12 meses, estudos de 8 semanas. Então é muito variável, né? Não tem uma padronização exata da quantidade de tempo e a definição disso, né? Para os estudos futuros seria interessante ter uma padronização. Aqui, para vocês verem, a título de exemplo, a definição de mindfulness de acordo com Jon Kabat-Zinn, que é o desenvolvedor da técnica, né, aqui no Ocidente. Ele fala que mindfulness é uma consciência, momento a momento, sem julgamentos, cultivada pela atenção de uma maneira muito específica. Isso é, no momento presente, de forma não reativa, não crítica e tão sincera quanto possível. Será que todos vocês entenderam o significado disso? Uma consciência momento a momento. Ou seja, você não se preocupa com nada do que aconteceu no passado, nem que vai acontecer no futuro. Você está preocupado apenas no momento presente. Você não julga. Você não quer saber se é uma sensação no corpo gostosa, uma sensação desagradável. Você não tem julgamentos. Você apenas observa essa sensação e você está ali experienciando o presente. Essa é a maneira específica de focar a sua atenção no momento presente. De forma não reativa. O que quer que aconteça, você não vai reagir. Você fica ali imóvel, sentadinho, fazendo sua meditação e observando as sensações que ocorrem no corpo. Se você sente um desconforto no joelho, você observa esse desconforto, você não se mexe, para que você possa realmente entender o que é um desconforto no joelho. Você tem uma sensação agradável de um fluxo livre de vibrações subindo pela sua espinha. Você também observa esse fluxo, essa sensação agradável de sensações no seu corpo,
sem julgamentos. Ah, é gostosa ou não? É dolorosa? Não, você apenas observa, você não julga, você não critica e você não reage. E você tenta se esforçar para fazer isso de uma forma sincera, não como uma penitência ou como um castigo e nem buscando sensações agradáveis durante a meditação. Essa é a grande diferença. Então, o que é necessário? O que seria necessário para um estudo ter qualidade? Instrutores bem treinados que pratiquem de fato. O instrutor tem que ser um praticante, não adianta ele ser lá apenas um robô que vai falar para você a técnica se ele não pratica, se ele não sabe os percalços, as dificuldades que a gente tem que passar durante a meditação. A pessoa que pratica ela vai saber orientar melhor, ela vai saber diferenciar e perceber se o aluno está entendendo ou não. Ele vai ter essa percepção muito mais aflorada. Tem que ter também uma supervisão de instrutores mais antigos, de instrutores sênior que eles falam. Tem que se definir a técnica e evitar o viés de confusão. O que é isso? Você tem que definir, você vai fazer uma intervenção que vai ser baseada apenas na meditação, ou vai ter mistura de meditação, Hatha Yoga, ou vai ter outro tipo de yoga, vai ter visualização, vai ter mantra. Se você começa a acrescentar diversas técnicas, diversos fatores diferentes, cria um viés. Você não sabe o que resolveu, o que não resolveu. Qual foi o efeito benéfico? Foi do mantra, foi da meditação, ou foi da visualização? Ou foi do yoga, da própria atividade física? Você não sabe. Se você começa a misturar demais, você não tem como saber. Então você tem que definir exatamente o que você quer estudar, certo? E também você tem que garantir que a pessoa que está sendo estudada entenda com precisão o que é a técnica de meditação. E para isso você tem que ter um treinamento mais longo, um treinamento mais intensivo. Eu acho, pessoalmente, na minha opinião, que um encontro semanal 8 encontros semanais de apenas 2 horas é pouco. A pessoa precisa de um treinamento mais intensivo para entender de fato o que é. Às vezes ela começa a entender só no quarto encontro, então não vale. Então o estudo tem que valer a partir do momento que a pessoa entende e a pessoa está fazendo a técnica da forma correta. Outros fatores que influenciam, que serão importantes, é você ter uma quantidade de pacientes em estudo maior, você basear o seu estudo em protocolos reconhecidos internacionalmente, como aquele estudo que eu mostrei, que considerou o SPIRT, o CONSORT, os CHAIRS, marcadores inflamatórios, exames de imagem, dados estatísticos, apresentações precisas desses dados estatísticos, tudo isso vai ser importante para garantir a qualidade no seu estudo. Essa frase aqui é "There's no way to peace, peace is the way". Não há caminho para a paz é o caminho. Interessante. A tríade clássica da meditação mindfulness. Você tem que ter uma abertura, ou seja, você tem que estar aberto para receber a técnica e praticar a técnica da forma que se pede. Você não vai praticar mindfulness achando que é da forma que você quer, da forma que você imagina que seja meditação. Muitas pessoas têm um conceito errado de meditação, um conceito baseado em filmes que ela já viu, assistiu, e às vezes não compactua aquele pensamento, aquela imaginação, aquela criação que ela desenvolveu sobre meditação não tem nada a ver com a técnica em si e com a realidade. Outra coisa importante da tríade, você tem que estar focado sempre no momento presente. A partir do momento que você se propôs a meditar, você não vai ficar resgatando coisas do passado e nem projetando situações do futuro. Outra coisa é o não julgamento. Qualquer sensação que você sentir durante a meditação, você apenas observa, você não julga, você não se inquieta com aquilo. Autoconhecimento é conhecer a realidade dentro da estrutura do seu corpo. São os grandes benefícios da meditação. Desenvolver sabedoria e a compaixão. Como é que é a sabedoria? Uma coisa é você desenvolver a meditação no sentido teórico. Você pode ler 500 livros de meditação, você entendeu tudo sobre meditação, você leu todos os artigos de meditação, você entende perfeitamente as nuances entre as técnicas de meditação, mas se você não meditar, você não sentar e experienciar aquilo, você não vai ter a sabedoria sobre a meditação, você não vai ter a experiência daquilo na prática, você não vai ter vivido aquilo. E a sabedoria a gente só aprende quando vive, quando erra, quando desenvolve algum assunto em específico na prática. Outra coisa é a compaixão.
A partir do momento que você medita, você sente um desconforto no joelho, você observa aquilo lá, sem reagir, sem se frustrar, sem se queixar, sem retirar, sem movimentar a dor, você entende com profundidade o que é a dor. Por quê? Porque você sente a dor no seu corpo agindo, você não julga, você consegue, quando uma pessoa estiver queixando de dor no joelho para você, você vai se lembrar assim, nossa, a dor que ela está sentindo pode ser muito parecida com aquela dor que eu senti durante a meditação. Então, você entende a dor na prática, você entende a dor, você experiencia a dor dentro da estrutura do seu corpo físico. Não é uma coisa teórica. Você pode ler sobre dor no joelho, lesão ligamentar, osteoartrite, inflamação, edema. Tá, uma coisa é você desenvolver esse aspecto teórico da dor. Outra coisa é você saber realmente o que é uma dor no seu joelho. Aconteceu comigo em meditações, eu não senti os membros ou senti o membro fantasma. Então eu reconheci, falei, nossa, assim deve ser a forma que o paciente que teve o membro amputado, que tem a dor do membro fantasma, é assim que ele se sente. Isso é muito interessante, isso é muito válido. E você, a partir disso, você passa a ter mais compaixão, você se identifica, você se coloca no lugar do outro e desenvolve esse senso de empatia com as outras pessoas, com os outros seres. Aqui agora eu vou deixar essa parte para uma segunda parte para a gente discutir aspectos da medicina tradicional chinesa e as correlações que ela tem.